Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de estimular você nesta noite, sabe com o quê? Com a palavra que não é minha, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá ânimo. A palavra de Deus, quando você está caído, ela te levanta. Quando você está desanimado, ela te anima. Quando você não tem esperança, a esperança volta. Por quê? Porque a palavra inteira do Senhor poderemos resumir em esperança. Esperança. A figura de Jesus é esperança. Quando você olha para o Senhor, e olha para a cruz vazia, pronto. O que eu tenho esperança? Da minha salvação. Eu vou morar no céu. Eu vou morar eternamente com Deus. Mas eu sou um pecador. Sou sim, mas meus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. E por isso eu posso entrar na presença de um Deus que é santo, sem ser consumido, mas ser amado, como o irmão Tiago disse. Amado, cuidado, protegido, estou sendo preparado. Eu e você, amém? É isso aí, meu irmão. Você está sendo preparado. Você pode ser tortinho, mas o carpinteiro, ele vai passar plana na tua vida, Você sabe que Jesus é filho de José, e José era carpinteiro, profissão top na época. Você achava que era profissãozinha merreca? Não, carpinteiro naquela época é top. José, empresário na época. Todo mundo acha que José estava no perrengue, Por causa daquela situação toda lá, Nascimento de Jesus. Mas não é bem assim, não. Mas a palavra desta noite, eu queria que você olhasse para a sua vida e lembrasse desta palavra que está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Sabe o que faz o cristão vencer o mundo? O que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então, se você não crê nisso, me desculpe, querido, você não vai ter tantas vitórias assim. Todos nós, como ele falou, temos problemas. A questão é como cada um lida com seus problemas. A maneira como você lida com o seu problema, ela revela os seus princípios e valores. É como você entende a circunstância e a estratégia que você vai usar. Tem pessoas que tentam lidar com seus problemas criando novos problemas. Por exemplo, usando de mentira, ele está criando um outro problema. Qual problema? Qual o problema eu usar a mentira? Se você está mentindo para alguém, você vai trazer no seu relacionamento com essa pessoa um negócio chamado insegurança, incerteza, daí vai outras coisas. Mas como eu posso lidar, com os problemas? Como eu vou lidar com a minha vida? Nós temos acesso à Bíblia sem dificuldade nenhuma. Por que será que as pessoas não estão lendo tanto a palavra de Deus? Porque as pessoas estão desvalorizando a palavra de Deus. Porque justamente ela desvaloriza aquilo que ela não conhece, ou que ela conhece, mas não acredita. Por que eu vou ler algo que simplesmente por ler? Tem sentido para você? Para mim não tem. Tem sentido ler algo que eu não acredito de verdade? Não, parece perda de tempo. Não é verdade? Mas nós estamos vivendo um tempo assim que parece um pouco incoerente. Nós declaramos, Não é verdade, irmãos, isso ainda. Concordam comigo? Deveria ser, mas não é. Agora, qual é a diferença de vida
para aqueles que realmente entregam e para aqueles que não entregam. Será que tem diferença? Será que vir à igreja é o que basta? Ou vir à igreja é um reflexo ou consequência da minha vida com Deus? Ou da minha busca? Ainda não tenho vida com Deus, mas estou buscando, né? Entendem isso, irmãos? Eu não posso crer que um cristão não consiga compartilhar Cristo com as pessoas. Não existe isso. A palavra de Deus diz que o ramo ligado à videira verdadeira, necessariamente ele dá fruto. Você está entendendo isso? Necessariamente, não tem como não acontecer isso. Vai dar fruto. Né? Agora, o que acontece? Por que então não está fluindo essa verdade? Porque eu posso não estar deixando o Senhor assumir o lugar que Ele tem que assumir na minha vida. Eu estou falando isso, não é para acusar você, longe de mim acusar, não é isso não. Eu estou dizendo para você que existe apenas um caminho, e ele não é torto, ele tem uma direção muito clara, e a direção é clara porque está revelado na palavra. Amém? É claro. Está revelado aqui. Agora veja bem. Eu vou em tal lugar. Você consulta a Deus para isso? Não. Está errado. Eu vou fazer tal negócio. Deus disse para você fazer negócio? Não. Mas eu vou fazer porque é um momento, é bacana, eu achei interessante, eu vou fazer. As pessoas hoje não consultam a Deus. E aí vem os problemas. E quando vem os problemas, nós perguntamos para Deus por quê. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que nada é impossível para Deus. E quando Ele fala isso, Ele está falando do nascimento de Jesus de uma mulher virgem. Né? Tá certo? Mulher virgem. Né? E que Jesus nasceu, da onde? De onde que ele veio? Espírito Santo de Deus, né? Não é isso? Foi concebido pelo Espírito Santo. Isso é natural? Não, é sobrenatural. Mas aconteceu ou não aconteceu? Ou você crê, ou você não crê. Não é verdade? Existe toda uma história sobre Jesus. Né? Se você vê na ótica cristã, você está crendo nisso. Se você vê pela outra ótica, pela ótica islâmica, você não vai ver Jesus como nascido do Espírito Santo. Mas você vai ver ele como um profeta. E para por aí. Agora, irmãos, por que eu estou falando isso? Veja bem, nós estamos tendo um problema que é global isso. Antigamente, quando se acreditava em alguma coisa, a pessoa morria por aquilo. Está entendendo? Eu morro acreditando nisto. Por quê? Porque eu creio nisto, eu vivo nessas condições porque eu creio nisto. Hã? Hoje as pessoas estão assim. As pessoas que eu falo, de uma maneira geral, as pessoas estão assim. Vamos resumir. As pessoas estão volúveis nos seus valores. E quando você pergunta por que ela mudou, ela não sabe sustentar a razão das novas atitudes dela. Isso é um grande problema para a humanidade. Por isso que as pessoas declaram no altar, eu te amo, né? E na saúde,
ou na doença, na alegria ou na tristeza, né? E depois vai lá, o que Deus uniu não separe o homem, e ele diz amém. Quando ele diz amém, é assim seja. O que acontece? As pessoas não honram mais a sua palavra. E isso tudo traz consequências. Pois nada é impossível para Deus. Eu sou um cristão. Eu creio na palavra de Deus. E por isso, eu ando com a minha vida em conformidade com esta palavra. Por quê? Porque eu decidi ser um cristão. Estão entendendo, irmãos? Hein, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Por que você não desistiu? Porque eu provei esta palavra e digo que esta palavra fala de um Deus que é real. Eu tenho hoje vida com Deus, eu tenho comunhão com Ele. Hoje qualquer pessoa pode dizer, Deus não existe. Eu digo, existe. Existe, Ele falou comigo hoje. Estão entendendo? Agora, para que nós possamos, por que será que o Senhor pediu para escrever esta palavra? Nada é impossível para Deus, porque é uma mensagem para mim e para você, que nós precisamos ouvir constantemente, não é verdade? Nós precisamos ouvir constantemente, por quê? Porque eu e você somos bombardeados de convites que não são da parte dele. Por exemplo, faça um negócio mal feito porque você ganha mais. Vixe, quantas vezes eu recebi convite desse? Vende recibo. Você ganha aí uns 4 mil, 5 mil reais no final do ano. Não é, Fernando? Fernando é contador, já deve ter visto isso até. Vende recibo. Não. Não porque você não precisa de dinheiro, mas dinheiro é bom. Mas desse jeito, não. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, Ele está me vendo. Agora preste bem atenção. Olha o princípio. Se eu amo Deus, e Ele é meu Pai celeste, como será que eu me vejo fazendo um negócio mal feito e Ele vendo isso? Tem que acontecer alguma coisa comigo. Sabe o que acontece? Ou aconteceria, né? Chama-se vergonha. Eu iria me sentir envergonhado diante de Deus, sabendo que isso ia ferir a santidade dele. Está entendendo? Então nós temos que ter esta fé, que nada é impossível para Deus. Eu tenho que colocar isso na minha vida e você colocar na sua, de maneira que, diante de todas as circunstâncias, e a palavra de Deus nos dá uma direção, e vem os obstáculos, e vem os desafios, e vem as incertezas, eu tenho que ter isto muito claro: nada é impossível para Deus. A sua palavra não sofre variação, as suas promessas não sofrem variação. O que sofre variação é as circunstâncias, porque o poder de Deus pode mudar todas as coisas. O que for necessário, Deus pode mudar, e Deus vai mudar se for necessário, para que a sua palavra venha a se cumprir na minha vida, porque se Ele prometeu, Ele mesmo diz que Ele irá cumprir. Isso é andar pela fé. E o que a palavra de Deus diz lá em Pedro, né? O que nos faz vencer o mundo, irmão. Você está precisando vencer, você está precisando ter atitudes, você está precisando agir em várias circunstâncias da sua vida. E o que acontece? Muitos cristãos, não só, estou falando de vocês, estou falando de uma maneira geral, quando eu olho, quando eu vejo vídeos, áudios em WhatsApp, pessoas pedindo oração, eu falo, meu Deus, o teu povo está precisando tomar atitudes, e as atitudes têm que ser firmadas, atitudes
firmes, não variáveis. Ora pisa aqui, amanhã está pisando no outro lugar. Não, é uma atitude só, é uma postura, é uma direção, é uma maneira de viver até o fim. Que fim? O Senhor voltará para buscar a sua noiva, a igreja do Senhor, e Ele vem buscar uma igreja preparada, ataviada, vestes alvas. Significa, Ele vai olhar, passar o olho, cadê aqueles que estão em santidade? Cadê aqueles que carregam o meu nome? Aqueles que honram o meu nome? Esses vão subir. Estão entendendo, irmãos? Porque você já imaginou, dia do casamento, né? O noivo todo bonitinho, né? E aí entra a noiva igual a Maria louca lá atrás, toda desmantelada, né? O véu, nem véu tem, toda desmantelada, não está adornada, um batom todo fora de prumo, né? Sem maquiagem, vestido todo sujo, aí caiu, né? Caiu no meio do caminho. A noiva, quando cai no meio, você já imaginou a noiva caindo? Pois é, às vezes a noiva cai, a igreja cai. Aí quer entrar naquele cerimonial, né? Toda aquela expectativa, toda desmantelada, descabelada. Não, para tudo. Né? Não dá, né? Rapaz, eu acho que o noivo larga a mão, né? Então, mas vocês estão entendendo? Quando essa palavra vem, é uma frase, né? Onde um anjo de Deus disse, ei, falou para José, uma pessoa que estava nos nervos, como diz a turma, né? Nos nervos, porque Maria já era prometida para José. Uma mulher prometida não significa que deitava com ele. Uma mulher prometida não significa que ficava com beijinhos, abraços e apertinhos com José. Nada disso. Prometida, fica lá na casa, é prometida dele. Não tem mais envolvimento com nenhum homem. E ele também não tem mais envolvimento com nenhuma mulher. Por quê? Porque já existe um acordo. E esse acordo tinha palavra. Estão entendendo, irmãos? Tinha palavra. Então, quando sabe que Maria está grávida, essa mulher ia ser apedrejada. Mas José, amando Maria e não entendendo o que estava acontecendo, ele manda Maria para ficar junto com sua prima. Né? E aí, em sonho, né? José aflito, e agora? Largo ou não largo? Se largar, Maria morre. Se eu casar, eu tenho um galho na cabeça. O que eu faço? Aí vem o anjo e diz, José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela vem do Espírito Santo. Homem de fé. Porque uma conversa fiada dessa nos dias de hoje é conversa fiada. É ou não é? É ou não é? Rapaz, anjo em sonho? Vai ter que aparecer de dia, né? Irmão, eu estou mostrando para você entrar no contexto da história. Mas para você entrar no contexto da história, para você entender o seguinte, esse anjo, na hora que José passa o pensamento dele assim, pô, anjo, tá meio difícil acreditar nesse negócio. Aí vem e fala assim, por acaso há algo impossível para Deus? Mas o anjo sabia com quem ele estava falando, né? Estão entendendo, irmãos? Veja só. Agora o que aconteceu? Diante desta palavra, teve atitudes. Atitudes, irmãos. Se você crê, você tem que agir como quem crê. Eu creio, mas eu não faço. Por que você não faz? Porque eu não sei. Como não sabe? Está escrito. Vai, age em conformidade com a palavra. Está tudo na palavra. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida está escrito na palavra de Deus.
vai meditar, vai ler, medita, ora, busca a resposta. Senhor, fala comigo na palavra. Irmãos, o que está acontecendo é isso. Tem pessoas aqui em condições de mudança na sua vida. Deus tem plano de mudança, Deus tem plano de não só sucesso, porque nós não cremos em evangelho da prosperidade, mas quando eu falo sucesso, é transformação no seu lar. Mas pastor, no meu lar está o caos. Mas Deus muda a história, irmãos. Deus muda, mas tem caminhada com Deus, tem muito choro na presença de Deus, vai envolver muito tempo de oração, vai envolver você aprender coisas, agir de maneira diferente. Então tem muita coisa para acontecer, mas olha, a vitória é maravilhosa. Mas tem que ter atitude, não qualquer uma. É atitude em conformidade com o que você crê. Se você é um cristão, você não pode andar diferente, você tem que andar como um cristão deve andar. A palavra de Deus mostra. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. A pior coisa é viver uma farsa. Porque o resultado não é o que você vai esperar. O resultado de uma farsa é frustração. Entende? Agora Deus garante os resultados. Deus garante os resultados. Pastor, está meio difícil. Está difícil por quê? Porque às vezes muitos dos cristãos estão lendo o texto bíblico, mas não aplicam o texto bíblico. Aí ele não vê resultado. Irmãos, todos os personagens bíblicos que estão aqui, que venceram, eles andaram num princípio, né? O princípio que está resumidamente em Isaías: aquele que obedecer comerá os melhores frutos desta terra. Aqui. Mas ele diz o quê? Obedecer, né? Se você ler outro texto, você vai ver assim que a rebeldia é pior que o pecado da feitiçaria. Feitiçaria é abominação para Deus. Entende isso, irmãos? Por exemplo, vamos lá, para você entender. Muitos de nós, nos dias de hoje, pela correria, estamos com muita dificuldade de parar e entrar na presença de Deus da maneira certa. Qual é a maneira certa? Ele é santo e eu sou pecador. Como é que eu devo entrar na presença de Deus? Primeiro, parando, confessando os meus pecados para o Senhor. Isso significa mudança de atitude, né? E aí começo a adorar o Senhor e depois compartilho as minhas coisas com Deus. Esse seria o processo de honrar a Deus, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo a sua grandeza. Depois você vai lá e mostra a sua pequenez, como o irmão disse, diante de Deus. Hoje, pouquíssimas pessoas eu vejo fazer isso. Já entra pedindo para Deus na oração, como se Deus fosse um empregado. Percebe? Não é verdade? Estou com pressa, Deus, eu estou com essa necessidade. Fico imaginando o semblante de Deus nessa história. Mas nada é impossível para... Não é isso? Nada. Nada é impossível para Deus. Inclusive o meu e o seu coração. Mas nós precisamos ser um povo forte, irmãos. Eu e você precisamos ser um povo forte, porque a palavra de Deus diz que Ele faz isso. Ele levanta o caído, Ele fortalece o abatido. Do vale de ossos secos Ele levanta um exército. O que é isso? É um povo? É um povo o quê? Forte. Está entendendo, irmãos? E eu vejo hoje em dia a igreja é um choro. Todo mundo, que eu digo todo mundo, estou generalizando, né? Mas eu vejo um
povo, um grupo enorme de pessoas, é uma choradeira, é uma reclamação, é um abatimento, é só problema, problema, problema. Aonde que está a tua vitória, meu irmão? Aonde que está? Então, aonde que está a tua vitória? Se levanta, testemunha a tua vitória. E se não tem, está na hora de parar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. Porque alguma coisa que não é da parte de Deus, é da nossa, está errada. Porque Deus dá sinais de bênção sobre a nossa vida. Dá sinais, sabe por quê? No texto de Isaías diz que haverá dias que as pessoas vão reconhecer em mim e você. Vai ali o povo abençoado do Senhor. Então tem que ter sinais. Não é? Então se não tem, meu irmão, não deixa a coisa rolar. O tempo está passando, as promessas estão aí, o Senhor está voltando. Você precisa testemunhar e as pessoas não veem nada, às vezes. Não vem nada. E o que acontece? Chega lá em casa, deita a cabeça no travesseiro. Tem pessoa que não consegue dormir direito. Por quê? Porque está aflito. Quando Deus diz que aquele que conhece o Senhor, ele deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Que dê essa revelação na tua vida. Não tem? Por que não foi buscar ainda? Se é de Deus para vir para mim, para você, não é? Estão entendendo, irmãos? Então, eu tô te chamando você para, assim, vamos tomar posição. A palavra de Deus, querido, é a verdade para a nossa vida ou não é? É, pastor. Então, se é a verdade para a tua vida, anda nela. Anda nela, põe ela à prova. Põe essa palavra à prova. Ah, pastor, mas e se eu fizer tudo certinho? Se eu fizer tudo certinho, pagar todos os impostos, é melhor largar a mão, fecha o negócio. Se realmente, para ser honesto, esse negócio não serve, está na hora de fechar mesmo. Vai fazer outra coisa. Nós tivemos conhecidos nossos, eles se converteram, e eles eram dono de boteco. O boteco bombava, vendia, mas vendia muito, muito. Eles tinham uma casa enorme por causa do boteco. Mas eles se converteram. E aí ferrou. Como é que fica? Os 2 dedinhos, geladinha. Aí o negócio, não, temos que fechar. Pá, fechou. Sabe o que aconteceu? Houve um declínio financeiro enorme na família. Enorme. Enorme. Perderam muito dinheiro. Não conseguiam fazer outra coisa, porque a vida deles foi aquilo lá. Aí você fala assim, tá vendo? Não foi bom. Sabe o que eles falam? Foi ótimo. Porque melhor agradar a Deus. Deitar a cabeça no travesseiro e estar com a consciência tranquila. Que nós perdemos financeiramente, mas estamos acumulando um tesouro no céu. Estão entendendo isso? Isso é fé. Agora, depois de muitos anos, se você for olhar, a família está rica? Não, mas está bem. Nada falta na casa deles. Estão entendendo? E, irmãos? Então, põe a palavra em prática. Irmãos, a essência do Evangelho é amor a Deus e amor ao seu próximo. Se você não exercitar o amor ao próximo, o amor de Deus não está em você. É o que o texto bíblico diz nas cartas de João, não é? 1 João, você vê bastante sobre isso. E nós estamos numa época excelente para exercitar o amor. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão passando necessidades, né, financeiras, falta isso, falta aquilo. E se você tem, não vire as costas para quem não tem. Sabe por quê? Porque o teu Deus está te observando. Não é? É verdade ou não é? Por que ele está te observando? Para te acusar? Não, porque ele preparou um lugar para aqueles que renderam, entregaram a sua vida no controle
do Espírito Santo de Deus. E se a tua vida está no controle do Espírito Santo de Deus, você não pode fazer algo diferente daquilo que Ele deseja. Você vai responder sim para Deus. Amém? E sabe o que é maravilhoso? Quando você divide o que é teu com as pessoas e não fica ali, meu Deus, eu ia comprar o PlayStation 4, uns 3 mil reais. Mas e se eu ajudar? Aquele irmãozinho está precisando de um joguinho de pneu, cada pneu vai custar uns 250 reais, é aro 14, né? Então 250 reais, 500 conto, vai desfalcar, mas ela está carequinha, pneu slick, ele gosta de correr, parece pneu de corrida, deixa ele com um pneuzinho de corrida, e eu vou comprar o meu PlayStation. E Deus, filho, se ele pegar uma estrada, ele vai se arrebentar no barranco. Põe um pneuzinho para o teu irmão, que aí você ganha um amigo. Né? Não é verdade? E então, tanta coisinha, né? Tanta coisinha, o irmãozinho lá, Jesus, né? Mas, o que acontece? Eu quero dizer uma coisa para você, que eu aprendi. Aquele que dá, tem um coração, né, voluntário, aquele que dá, recebe. Aquele que dá, recebe. Estão entendendo? Mas se não tem fé, o que vai acontecer? Ele não vai dar. Percebe? É assim, irmão. É assim. Mas quando você vê as resistências na sua vida, o que você tem que fazer? Eu tenho que dar o passo de fé. Eu tenho que pegar essa palavra e ver o quanto que ela é real, quanto que ela pode ser na minha vida. E vou lá, coisa maravilhosa, né? Aquele que dá, recebe, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu preciso ver isso. Então, começa a dar. Não é dar desenfreado, não. Você pega, vê, avalia, a pessoa está com necessidade mesmo. O que eu posso ajudar? Ajude. Né? Ajude. Não vire as costas, ajude. Isso é exercício da palavra de Deus, irmãos. Isso é poderoso. Poderoso. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que a gente orasse. Coloque aí aquilo que você tem se preocupado. Não sei se é a sua vida profissional, se é a sua casa, sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua família, sua saúde. Eu acho que uma das coisas que vale mais a pena nesse momento, além de tudo isso que eu falei, quando Deus fala algo na sua palavra, você obedece ou você desobedece? Quando você busca, Deus fala comigo, aí Ele fala com você ou pela palavra lida, pela pregação. Às vezes levanta até uma pessoa para chegar e dar um toque para você. E quando você ouve? Você vai e faz? Ou você só fica lá pensando no que foi dito? Há muito tempo atrás, o povo de Deus fez isso. Pedia para Deus falar. Quando Deus falava, eles não faziam. Mas eles queriam ouvir o tempo todo Deus falando pelo profeta. Mas não faziam. Que nós possamos ser diferentes, irmãos. Nós possamos expressar um amor genuíno por Deus. E quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos, Senhor. Nesta noite nós podemos ver alguma coisa diferente nesta noite, através das imagens e dos comentários que foram feitos no culto, de uma parte que revela, Deus, a grandiosidade da criação, e essa criação expressa, Deus, a tua majestade, o teu senhorio, a tua glória. Senhor, e quando nós pensamos em tudo isso, vemos a nosso planeta
tão pequeno comparado a tantas outras coisas da criação, e nós estamos ali no planeta Terra, aqui no planeta Terra. Fica interessante pensar como é que o Senhor nos vê. E além de nos ver, o Senhor, diz a tua palavra, que o Senhor considera tudo aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Eu te louvo, Deus, nesta noite Senhor, por saber e por lembrar que realmente nada é impossível para ti. Isso significa que aquilo que nós dedicamos a nossa vida para te buscar, para te adorar, para andar nas Sagradas Escrituras, isso não será em vão. Tudo isso está sendo, Senhor, reconhecido pelo Senhor. E o Senhor tem dado sinais de cuidado, de bênçãos e de condução na nossa vida. O Senhor tem manifestado a tua glória, Senhor, nos salvando, tem manifestado a tua glória, Senhor, operando maravilhas. Quantas experiências sobrenaturais com o Senhor, meu Pai. Algo que, Senhor, não tem preço e que está marcado na nossa vida, na nossa história. Senhor, quantos jovens hoje estão com a vida tão desregrada, fazendo coisas para viver prazeres na vida, e são prazeres que deixam sequelas terríveis, enquanto eles poderiam estar tendo experiências maravilhosas e sobrenaturais com o Senhor, trazendo experiências que não destroem, mas que edificam, que fortalecem, que fazem o caráter íntegro. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos nos levantar como um povo que, em cima daquilo que o Senhor fala, nós temos que agir. Nós precisamos ser um povo de atitudes firmes, segundo a tua palavra, sem vacilar, mas firmes, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas, Deus. Nós precisamos ter experiências de que o Senhor é fiel, e esta experiência só vem quando nós andamos segundo a tua palavra, sem ver, porque a tua palavra diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, de fatos que ainda não se veem. Mas nós vamos nessa direção, porque nós cremos que se manifestará, porque o Senhor é fiel. Senhor, isso vai mudar atitudes, isso vai mudar pensamentos, a maneira de agir na vida vai mudar, se nós estivermos crescendo em fé. E esta fé nos levará a vencer o mundo. Aleluia, porque isto é promessa do Senhor. Glórias a ti, Deus. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Senhor nesta noite. Portanto, que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos conduza para que sejamos exemplo suficiente para os nossos filhos, suficientes para que eles não escolham nada diferente do que caminhar com o Senhor, por saberem que o Senhor é real, por verem na nossa vida as manifestações do Deus vivo. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.